Você só tem fracasso na vida porque você não tem coragem. É difícil, né, de admitir. E quando você ouve isso, dá uma certa, um enjoo, né, um certo desconforto. Mas é realmente isso, tá? E por que eu falo isso? Já parou pra pensar por que tu tá saindo no final de semana com esse grupo de amigos, sendo que tu realmente, no fundo, tu nem quer sair? Já parou pra pensar por que tu tá com essa pessoa, talvez esse parceiro ou parceira, se realmente talvez tu não se vê com ela no futuro? Já parou pra pensar essas coisas? Já parou pra pensar que talvez a cidade que tu mora hoje em dia, que provavelmente deve ser a cidade que tu nasceu, não é a cidade onde tu quer estar no futuro, não onde tu se vê tendo teus filhos, tendo seu trabalho, viajando, enfim, tendo sua vida em si, né? Já parou pra pensar se isso faz sentido pra ti, hoje? E aí você deve pensar e falar assim, não, mas espera aí, Luiz, eu tô me desenvolvendo, eu tô estudando, tô trabalhando para fazer isso daqui a 10 anos, né? Para, por exemplo, me profissionalizar, né? Trabalhar um ano todo, conseguir um salário, não tá errado, já eu vou chegar nesse assunto, e aproveitar 2 semanas, ou no máximo um mês, para aqueles que conseguem mais, né? Aproveitar 2 semanas. Você está satisfeito com isso? Eu quero que você pense, é uma reflexão. E eu vou explicar depois as nuances aqui. Você está satisfeito com isso? Isso condiz com o que tu quer para o futuro? Porque o que eu vejo hoje em dia, a maioria das pessoas, é que elas só têm fracasso, elas só têm frustrações nas vidas delas, porque elas não têm coragem. Elas não vão lá e enchem um saco daquela pessoa que quer adentrar aquele lugar, aquele grupo, aquele mastermind, aquele grupo de empresários ou aquela oportunidade de emprego. Ela não enche o saco para tentar de fato. Ela não vai lá, manda 300 e-mails para várias empresas para saber que no final talvez ela vai ser aceita em 2. Ela não faz isso. Então como que a pessoa ela quer ter sucesso se ela não tem coragem e principalmente a força de vontade de fazer acontecer? Ou você acha que você tentando 2 vezes, uma vez, você deu tudo de si? Isso é impossível. Steve Jobs, Elon Musk, cara, tu acha quantas vezes eles tentaram? Não tô falando de uma empresa, não. Eles tiveram vários negócios durante a vida, né? E o Elon Musk tá vivo ainda. Mas vários negócios. Nem todos deram certos. Mas a gente só precisa de uma oportunidade. De um emprego, de uma empresa que dê certo, de um negócio que dê certo, de uma pessoa na vida que dê certo, junto contigo. Só isso. É o que a gente precisa. É de uma vez que dê certo. Porque aí já era. Então a reflexão que eu quero trazer, e eu sempre gosto de fazer isso nos meus vídeos, a galera comenta comigo e eu vejo que faz muito sentido, é que a maioria das pessoas hoje não param para refletir na vida delas. Elas estão seguindo o automatismo. E aí vem toda uma construção histórica, eu já falei sobre esse sistema do fracasso no último vídeo, do que a escola faz contigo, para tu não conseguir ter a propriedade de pensar por si próprio, de tomar as tuas próprias escolhas, e saber que tu pode adentrar meios diferentes do convencional, e outras partes também que não cabe aqui salientar. Mas fato é, as pessoas perderam a capacidade de raciocinar por si próprias. Ou seja, elas estão seguindo um fluxo, né? E tá indo, tá caminhando. Estão indo. Se der, deu. Se não der, tá tudo bem. Era isso, talvez era pra acontecer isso. Cara, tu não pode ser assim. Não pode, cara. Ou se tu quiser ser assim, tá tudo bem. Mas eu imagino que se tu tá me assistindo, tu não quer ser assim. Como que a gente faz pra se diferenciar? Como? Tá aí justamente a resposta. Como? Perguntas. Vou contar um negócio aqui pra vocês. Muito tempo atrás, eu conversava com uma pessoa, não cabe aqui exemplificar, mas essa pessoa, eu lembro que uma vez, antes de entrar nesse grupo sobre o qual eu faço parte hoje, que é um grupo de mastermind de empresários, mais de 80 empresários, ela tinha perguntado pra mim, tá, Luiz, mas pra que tu quer fazer isso? Tipo, eu lembro que eu tinha falado de uma pessoa que tá nesse grupo, que ele faturou tantos milhões em um ano,
E eu mesmo sendo médico, sabendo que eu vou ser médico, muito provavelmente eu não vou alcançar isso. A não ser que eu empreenda, que é o que eu tô fazendo hoje em dia. Essa margem que ele conseguiu. E aí eu lembro que eu falei disso, né, pra pessoa, assim, todo feliz, né, todo louquente, assim, de satisfação, de tipo, caramba, cara, que coisa louca, assim, que coisa massa, sabe? Como que o cara conseguiu fazer isso, sabe? E eu querendo, né, tentar fazer, replicar isso na minha vida. E a pessoa falou assim, mas o pai dele já era rico, né? E eu fiquei assim, e me bateu uma bad, assim, sabe? Uma frustração. Eu fiquei assim, pô, cara, como que a pessoa, mas ele já tinha isso, né? Já era rico. Ou seja, realmente a família dele já era uma boa condição. Mas isso não inibe o fato de ele ter trabalhado pra caramba sobre o qual ele já tinha aquele resultado e multiplicou 5, 10, 15 vezes mais. Isso não tira o fato do mérito dele. Tá entendendo? Mas a moral da história é que tu tem que se distanciar de pessoas assim. Que tipo de pessoas? Que tem mentalidade fechada. O que é mentalidade fechada? Você faz somente respostas em vez de perguntas. Ou seja, se eu te conto um fato sobre uma história de vida do Steve Jobs, do Elon Musk, quantos livros desses grandes tu já leu? Dos grandes empresários, das grandes pessoas que mudaram a realidade do mundo? Quantos? E aí a pessoa de mente fechada, o que ela faz? Ela vai e prefere falar o clichê. Mas ele já era rico. Mas ele já tinha isso. Mas isso aí ele já tem um dom, né? Já era predestinado. E não é bem assim. E aí você tem que ser a pessoa que tem a mentalidade dos grandes. Que é a mentalidade que mesmo eu financeiramente estou adentrando cada vez mais esse meio, que eu quero estar, né? De conseguir ganhar bem, enfim, tudo mais. Por conta dos meus serviços, mereço ser pago, bem pago, enfim. Como qualquer pessoa que executa e trabalha com exímio. Mas a mentalidade dessas pessoas é de perguntas, de questionamentos, de nunca estar satisfeito. Sempre pode melhorar mais. Como é que é a mentalidade dessas pessoas? É perguntas, que era o que eu fiz no passado. Como que esse cara, ele conseguiu fazer isso? Com que pessoas ele se juntou para fazer isso? Ele fez de que forma isso? Com que ferramentas isso? E não pensar, mas ele já era rico, né? Mas a família dele já tinha dinheiro, né? Tá entendendo? Essa é a diferença. E aí tá o principal ponto. Questionamentos. Você se questiona na sua vida hoje? Foi o que eu falei no início do vídeo. Você pensa onde você quer estar daqui a 5, 10 anos? Meta de faturamento, palpável? Vou conseguir por meio disso, em determinado prazo de tempo? E se eu não conseguir, eu vou ter tal estratégia para poder tentar conseguir isso quanto antes. Você tem isso? Cara, eu sinto muito te falar, isso pode doer um pouco, mas as pessoas que têm sucesso na vida, elas têm isso. E se você não tem isso, muito provavelmente você não vai atingir o sucesso. Talvez você até sabe disso, mas a diferença é que eu tô falando isso pra você. É diferente de, por exemplo, você ter que passar esse tempo todo, alcançar uma frustração e descobrir isso pela voz da experiência, da sabedoria, que é o que as pessoas vão criando a partir de experiências na vida delas. Ou pelo menos deveriam, né? Algumas passam pelas experiências e nunca aprendem. Então, o problema não é meu, né? Nem do fulano, nem do cicrano. O problema é delas. Cada um tem seu CPF. E eu, graças a Deus, tenho meu CPF e meu CNPJ. Enquanto muitos, e não tô aqui querendo me esbanjar, tá, gente? Não é isso o ponto. Mas eu me orgulho de ter recebido uma boa educação da minha família, de ter sempre sido uma pessoa curiosa, e espero que vocês sejam assim também, se vocês estão me assistindo, de sempre querer ser mais e trazer valor na vida das pessoas. Então hoje eu estou muito feliz de, aos 22 anos de idade, que eu fiz recentemente, não ter aberto um CPF, e sim aberto um CNPJ. Sabe? Não é pela conquista, não é... É por sempre ver que você está em evolução. É por sempre você ver que você pode mais. Isso é bíblico, cara. Sabe? Não se contente com pouco. Você nasceu para prosperar. Então assuma. Assuma o fardo. Fardo não, perdão, não é nem fardo. Assuma o cargo e a responsabilidade que Deus deu para você. Seja protagonista da sua vida. Se faça perguntas. Se faça questionamentos.
Porque é essa mentalidade que vai trazer o sucesso para ti. Não estou falando de dinheiro. Estou falando de evolução na vida, como pessoa, como esposo, como mulher, no quesito parceiro, né? Amoroso, como filho, como filha, como profissional, independente da área que seja. Faça-se perguntas. Não faça parte das massas. Não seja manobra de manipulação. Pense por si próprio. Porque assim você vai começar a perceber as entrelinhas da vida. E você vai ver que você está vivendo realmente. Que você tem domínio sobre a sua vida. Então era isso. Hoje era uma conversa mais, meio filosófica de novo. Porque eu gosto desse tipo de coisa e eu acredito que ajuda bastante as pessoas a refletirem. E de fato isso é importante, gente.